Figueiredo. Falam que o povo iraniano vai derrubar o regime desde a década de 90. Ainda estamos esperando. Isso é possível de acontecer? Porque eu estou me lembrando das manifestações que começaram a acontecer em 2022 por conta da morte de uma jovem curda de 22 anos, porque estava simplesmente sem o véu, né, o hijab, usado apropriadamente, ou pelo menos do jeito que a lei do hijab manda. Morreram 550 pessoas, muitas executadas, assim, levaram tiro porque estavam nas ruas. Você acha que existe alguma organização que realmente possa levar um levante no país? Olha, antes ainda, em 2009, quando teve a chamada Onda Verde, né, um pouco antes até da chamada Primavera Árabe, que tiveram manifestações, eles usaram as mídias sociais. Enfim, sempre existe uma sociedade civil vibrante, aliás, uma sociedade absolutamente sofisticada em termos intelectuais, né, o Irã, né, de uma maneira geral, e muita gente se colocando contra o regime. Mas né, enfim, o regime é muito, muito fechado e muito organizado ainda, né, com a repressão. Inclusive, é isso que a gente fala do Raisi, né? Quer dizer, com o pé na capital. Quando teve o caso da Mahsa Amini, né, que é uma menina curda, que virou um símbolo, né? Ela estava passando férias em Teherã, com um véu, né, mal ajambrado, digamos assim, e foi morta. E depois disso, não só outras mulheres, mas é muito importante que muitos homens, apoiadores dessa causa, e muitos curdos também, foram mortos. Então, assim, continua tendo, parece que vazaram algumas imagens ontem, né, de pessoas distribuindo doces, depois, né, confirmou a morte do Raisi, em frente à embaixada do Irã em Londres, pessoas festejando. Então, sim, Na própria cidade da Amini, parece que teve umas imagens de uns fogos de artifício que foram... alguma coisa vaza, mas, obviamente, o regime, né, as guardas revolucionárias não têm interesse nisso. Mas tem uma questão que me preocupa já há muito tempo em relação ao Irã, até porque eu acompanho muito a sociedade civil iraniana atuando com a sociedade civil israelense. Eles conversam por back channel, porque eles falam, nós somos contra o regime, né? Quer dizer, você tem a parte da população que sofre com o regime dos ayatollahs. Mas, quem é? É muito difícil se colocar à frente à repressão muito forte, com essas mortes todas. E dois, quem seria essa representação? É o Parlev? É o que sobrou, né? Tem gente que está chamando lá o... Parlev, que é o Shah? O Shah, né? Enfim, eles não têm uma liderança. Né? Foi um pouco o que aconteceu com a Primavera Árabe, no sentido de saber o que não queria, mas o que você vai colocar no lugar? Você teve um retrocesso. Então, o que acontece, em grande medida, é fato que tem muitas pessoas, desde o caso da Mahsa Amini, e isso ficou claro agora, né, com a morte do Raisi, mas quem vai conseguir levar adiante essa pauta é muito complicado. Há quem acredite um pouco que dentro do regime essas pessoas menos radicais consigam fazer alguma transição, até porque você tem muitos problemas, né? Você tem a questão curda, muito importante, a questão de gênero é muito importante. O Azerbaijão não é por acaso, né? Que quer dizer, o Azerbaijão, eu tive no Azerbaijão, né, no país, mas tem o Azerbaijão tem muitos azeris dentro do Irã, né? O Irã tem melhores relações com a Armênia do que com o próprio Azerbaijão, porque a gente pensa o Irã como maioria persa e xiita, mas você tem outros grupos étnicos que representam, né, os curdos e os azeris, talvez sejam os que a gente chame mais atenção. Então, assim, você tem várias questões internas que podem enfraquecer o regime, mas você não tem uma liderança que consiga trazer uma nova pauta. Então, é isso, quer dizer, descontentes com o regime estão. Quem pode liderar? Não, eu imagino que deva ser difícil mesmo, porque sem uma liderança, como é que você se coloca contra aquilo que está ali, que tem uma repressão tão grande? E sobre as mulheres, é isso, na época morreram 550 pessoas, homens também, que foram para as ruas protestar em favor das mulheres e contra o que tinha acontecido com a Amini. Mas isso voltou a acontecer. Em outubro do ano passado, teve uma outra morte, uma adolescente de 16 anos. Tem imagens, ela sendo arrastada para fora de um vagão de trem, porque estava com o hijab caído na cabeça e ficou em coma. Deve ter sido espancada, ficou em coma durante 27 dias e acabou morrendo. Mas, enfim, uma onda de protestos não tão grande quanto tinha acontecido em 2022, porque as pessoas têm medo, né? Muitas pessoas acabaram se refugiando porque viraram alvo desse regime. E agora, não tem um mês antes do Raisi morrer, foi anunciada uma nova operação da polícia de costumes
contra as mulheres que não usarem o hijab do jeito que tem que ser usado.